Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus e que possamos trazer boas reflexões que nos auxiliem nesse processo evolutivo mentalmente. Bem, hoje a gente vai iniciar estudando o conceito do que seria a gratidão e do que seria a ingratidão e qual a relevância disso, o poder disso na nossa vida. Porque o nome do texto é Benefícios Pagos com a Ingratidão. E essa é uma dúvida muito comum na nossa vida. Porque às vezes a gente faz algo tão benéfico para as pessoas, a gente é tão gentil com elas e elas parecem não saber retribuir isso. Elas parecem não saber perceber o valor da nossa dedicação e acabam tratando a gente de qualquer forma, de uma forma tão ingrata, como diz a palavra, que a gente fica em dúvida do porquê algo assim é permitido. Porque Deus permite que alguém que se esforça tanto para ser bondoso acabe sofrendo ou acabe não tendo as coisas que ele objetiva, enquanto na vida muitas das vezes pessoas ruins, entre aspas, dão certo, têm sorte e se dão bem. Então, o texto ele vai nos ajudar a refletir muito disso. Por que isso acontece? Qual o objetivo disso e qual o aprendizado que a gente tem que tirar dessa tal situação. Então, bora lá começar essa reflexão. Primeiro de tudo, a gente tem que parar para pensar por que a gente, de certa forma, espera um retorno quando a gente faz algo bom. Eu sei que é natural do ser humano querer que esse retorno venha, afinal, a gente geralmente faz as coisas esperando algum tipo de resultado em troca. É natural do ser humano ter esse desejo, já que somos humanos e vivemos numa sociedade que muitas das vezes se baseia no ato da troca. Mas será que realmente todas as vezes que nós fazemos algo, nós temos de ter um retorno por este tal algo? Ou será que às vezes a gente está sendo um pouquinho orgulhoso, um pouquinho vaidoso em querer algumas coisas? Só trazendo aqui uma reflexão mesmo. A gente não precisa necessariamente, todas as vezes, sair com certezas. A gente tem que refletir do porquê a gente espera algumas coisas às vezes. Nisso, nós também temos de refletir o que é gratidão e o que é ingratidão. Qual a diferença entre essas palavras e o que isso representa? Porque isso vai ajudar a gente a entender melhor a nossa vida e entender melhor por que a gente espera esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento em muitos momentos. Então, fazendo toda essa reflexão aqui para a gente iniciar, bora tentar aqui refletir melhor o que seriam os benefícios pagos com ingratidão e por que a gente passa por tudo isso. Vou começar lendo aqui a primeira pergunta para depois fazer aquela reflexão que eu faço com essas palavras para a gente já ir se ambientando no que o texto diz. Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefício que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Bem, uma das máximas que a gente tem no kardecismo é a ideia do quanto a gente precisa ser grato, do quanto a gente precisa ser bom. Tanto que uma das frases do kardecismo é que fora da caridade não há salvação. E muitas das vezes a gente, exatamente por ser alguém bondoso, por ser alguém que faz o bem, a gente quer ver algum tipo de retorno mais claro, mais nítido, mais expressivo na nossa vida. Afinal, a gente é bonzinho, a gente quer acreditar, como nos filmes, que toda vez que a gente é bonzinho, simplesmente coisas boazinhas também retornarão pra gente. Só que é que tá, existem os filmes que representam o ideal da perfeição, o ideal de como deveria ser na realidade.
E o ideal do filme é exatamente para tentar trazer na gente essa esperança e trazer na gente essa emoção de querer continuar insistindo em ser alguém bom num mundo que muitas das vezes tenta nos dissociar a ser mal. Na realidade, infelizmente, nós vamos nos deparar com pessoas que, ao sermos gentis, essas pessoas serão realmente gentis de volta com a gente e sentirão falta da gente, se importarão com a gente e serão calorosas com a gente, e terão pessoas que não irão entregar isso de novo. A questão é: será que a pessoa que você precisa ser depende do outro para existir? Vamos dizer, por exemplo, que você gosta, sei lá, de uma comida específica, sei lá, lasanha. E outras pessoas não gostam de lasanha. Só porque outras pessoas não gostam de lasanha, você vai deixar de comer lasanha? Não. Mas quando você encontrar alguém que também gosta de comer lasanha, provavelmente se vocês pararem para almoçar juntos, vocês vão rir, pô, a gente gosta da mesma comida, correto? Correto. Então, se você é uma pessoa boa e gosta de fazer o bem, quando você encontrar outras pessoas que gostam de fazer o bem, vocês vão poder unir forças e tentar melhorar o mundo para que mais pessoas possam fazer o bem, correto? Correto. Mas, se você topar com alguém que, mesmo você sendo bondoso, essa pessoa pisa no seu calo, te maltrata e faz o mal, isso significa que você deve deixar de ser uma boa pessoa para sempre? Por causa de uma pessoa que te fez repensar e reavaliar se você deveria ser bom ou não? Sem falar que é necessário e é preciso que alguém te retribua para que você seja alguém bom? É necessário que o outro tenha uma obrigação de fazer algo contigo só porque você foi bom? No campo do idealismo, sim, seria perfeito que essa pessoa fizesse o mesmo por você. Mas infelizmente o mundo não é assim. Então, o mundo ele vai testar quais são os seus princípios. Se você é bonzinho mesmo ou se você é bonzinho quando lhe é conveniente. Porque tem um texto lá na Bíblia, lá no Evangelho segundo o Espiritismo também tem, que fala exatamente sobre isso. Que se você só for bom com as pessoas que podem ser boas de volta contigo, você estará agindo igual aos gentios. É um texto aqui do Evangelho segundo o Espiritismo que fala isso. Vou explicar em outras palavras. Agora a gente está no período do Natal, certo? Se você desse presente de Natal apenas a quem pode te dar de volta presente, você estaria dando o presente com o intuito de ganhar outro. Mas quando você vai lá e dá um presente a alguém que nem tem a expectativa, nem tem a esperança de receber o presente, essa pessoa ela vai ter uma felicidade tão genuína e uma surpresa tão genuína que talvez aquilo mude a percepção dela de como seria o Natal dela, porque ela não esperava receber tanto amor. Mas também é possível que você dê um presente a uma pessoa como essa e ela seja totalmente ingrata contigo. Isso vai mudar o fato da sua boa intenção, do carinho que existia em você? Eu vou dar um exemplo mais prático. Alguns anos atrás eu estava indo no mercado e quando eu estava saindo do mercado eu vi uma cena que me deixou muito chocado e muito reflexivo. Tinha uma moça sentada na frente do supermercado e ela tinha uma criança pequena de colo e todo mundo que passava ela pedia fralda para poder colocar na criança. E todo mundo ficou compadecido com a situação, uma criança pequena precisando de fralda. Uma senhora muito gentil entrou no mercado, procurou um pacote de fralda, pegou a primeira fralda que ela encontrou, comprou, pagou, veio até fora e toda sorridente entregou para a moça a fralda. Isso foi na hora que eu estava entrando no supermercado. Quando ela entregou a fralda para essa moça olhou para ela, revirou os olhos e falou: "Dá uma coisa e ainda dá de má qualidade". Eu parei assim, fiquei estatalado, parado, olhando a situação. Minha filha não é qualquer uma, não. Ela só usa fralda da. Ela falou Pampers. Só usa a fralda da Pampers. E a mulher tinha comprado uma fralda genérica. Eu parei assim.
E eu fiquei chocado com a situação. Chocado. A senhora que tinha comprado a fralda com toda a boa vontade murchou o rosto assim do tipo, meu Deus, eu não acredito que eu tô passando por isso. Eu fiquei parado, a senhora ficou parada e a mãe continuou falando absurdos do quanto aquela fralda era horrível e de que ela não colocaria aquela fralda na filha dela, que ela não queria, que ela não precisava da fralda não, que a mulher pegasse a fralda e devolvesse. Eu juro a vocês, eu vi essa cena e nem eu, nem a senhora entendemos absolutamente nada. E ainda para finalizar, a moça ainda teve a coragem de dizer que se essa senhora tivesse comprado a fralda para a filha dela, ela não teria comprado uma fralda de tão péssima qualidade. Sim, ela falou isso. Nesse dia eu parei assim e pensei todas as vezes que eu ajudei alguém na rua, todas as vezes que eu dei uma moeda, todas as vezes que eu, sei lá, dei um lanche, um salgado, um prato de comida. E eu fiquei parado assim pensando, meu Deus, como o ser humano é difícil. Esses dias eu fui oferecer comida para um morador de rua perto aqui de casa. Ele não quis a comida. Ele falou: "Você tem dinheiro? Se você tiver dinheiro, eu aceito, mas comida eu não quero, não." Eu olhei assim pra ele, tipo, por que ele tava recusando? Aí outro que tava do lado falou: "Se você quer dinheiro para comprar droga, eu quero comida. Me dê que eu aceito, moço." Aí eu fui entregar a comida pro outro. E eu fiquei assim de novo parado pensando na situação. O cara em situação de rua simplesmente negou a comida e disse que não queria comida, que ele só queria dinheiro. E o outro, que estava também em situação de rua, que tomou a atitude de querer e aceitar a comida, porque para ele comida era importante e não droga. E aí, de novo, por que eu estou dando esses dois exemplos? Para a gente parar e pensar, será que eu ou então essa senhora devemos desistir de auxiliar pessoas e de doar objetos a pessoas por causa dessas duas situações tão, sabe, assustadoras, diríamos assim? Porque da mesma forma eu já vi muitas das vezes em doações no centro espírita, em outras entidades que eu faço parte, a pessoa receber algo e externar uma gratidão assim que eu ficava emocionado de tão bonito que era. Algo que às vezes pra gente seria algo genérico, seria algo ruim, eles recebendo com o maior carinho, amor e abraçando a gente como se fosse o momento mais importante na vida deles. Então, onde eu quero chegar com essa reflexão? Será que aquela pessoa que quando eu fizer uma gentileza será grata a mim, deve ficar sem alguém como eu por causa de um que eu ofereci ajuda e não quis e me tratou mal? Façam essa reflexão, cada um de vocês. Não estou falando sobre mim na situação, estou falando de novo um exercício mental. Será que as pessoas que um dia precisarão da gente não merecem nos receber nessa hora? Se eu desistir de ser uma boa pessoa, se vocês desistirem de serem boas pessoas por causa de uma pessoa ingrata, será que o mundo vai melhorar, vai continuar do jeito que está ou vai tudo se perder? Então, esse texto aqui ele é uma grande reflexão sobre o fato de que aquela senhora, ao tentar doar a fralda, ela estava sendo generosa, caridosa, amorosa e ela pensou no próximo dela. Eu, ao dar aquele prato de comida, estava pensando na fome, estava pensando na dor, estava pensando no sofrimento do rapaz. Mas para ele a prioridade dele era a droga, assim como a outra prioridade era a marca. Ambos estavam errados, dependendo do ângulo de vista que você tiver. Ambos estavam sofrendo do ângulo de vista que você observar. Mas isso não pode mudar o fato de quem eu serei ou de quem aquela senhora será. Tenho fé que ela encontrou outra pessoa para doar aquela fralda e que aquela fralda fez a felicidade de outra pessoa, enquanto que a que tratou com ingratidão
talvez ficou até sem fralda. E aquele rapaz, eu espero que alguém tenha ajudado ele, ou ajude a ele sair daquela situação de ambicionar apenas a droga. Mas, de novo, eu não posso desistir de tentar ajudar pessoas por causa de um. Nem aquela senhora pode desistir de ser uma pessoa boa por causa de uma. E é essa a grande reflexão desse texto. De novo, como diz lá o texto de Jesus, se você fizer o bem apenas a quem pode lhe retribuir o bem, você não estará fazendo nada. Você estará fazendo apenas uma troca. É que nem, sei lá, ir numa padaria, dar R$ 1 e receber um pão. É uma troca. Mas quando você dá algo a alguém que não tem como lhe retribuir, e que às vezes a pessoa, talvez até pela, sabe, agressividade, pela tristeza, pela dor dela, não consegue agradecer a você, talvez essa é a pessoa que mais precise, não a que pode te retribuir. E essa é a grande reflexão do texto. Nós não podemos deixar de ser bondosos por causa de meia dúzia que é ruim. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ficar insistindo em ser bom para quem não merece a sua bondade. Eu só estou dizendo que você não deve deixar seu coração se endurecer por causa disso. Que você não deve deixar de ser uma pessoa bondosa por causa de algumas pessoas maldosas que surgiram no caminho. Porque um dia, alguém que realmente vai precisar de você precisa que você continue sendo alguém bondoso e generoso. Ou talvez um dia você seja alguém que vai precisar de ajuda de alguém. Então, percebam o quanto é importante a gente não desistir de ser alguém melhor pelo que a vida às vezes faz conosco, para nos testar. Para nos testar. Será que eu sou bom mesmo? Ou eu sou bom porque eu quero ver a gratidão no rosto da pessoa? Porque eu quero ver aquela pessoa me elogiando e sorridente porque eu fiz uma boa ação? Eu faço a boa ação pela boa ação ou pelo retorno que eu espero dessa pessoa ao ver meu ato de boa ação? Então, bora ao texto. Benefícios pagos com a ingratidão. Gratidão é uma palavra que vem, se eu não me engano, lá do latim gratus ou gratia, que é algo como gentileza, como carinho. É uma palavra que significa algo como ser generoso, ser carismático, ser gentil. Eu esqueci a palavra certa agora, mas é tipo isso. Ser grato é tipo se sentir bem por ter feito algo. E a ingratidão é exatamente se sentir mal ao ver que aquilo que você tinha feito como boa ação acabou tendo um retorno e uma repercussão negativa. E aí, relendo a pergunta: que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga do benefício que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Aí vem a resposta. Nesses, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazem o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento. É não o fazer com desinteresse. E o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade que o benefício lhe vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não receberá a recompensa do céu. Deus, entretanto, terá um apreço àquele que não a busca no mundo. Então, deixou aqui bem claro: quando você faz o bem esperando um retorno pelo bem que você fez, tenha claro em sua mente que aquele retorno já é a sua paga. Mas quando você faz de forma realmente desinteressada, Deus olha, sabe disso e vai lhe devolver. E de novo, pouco importe com o julgamento e com as críticas que você vai ouvir enquanto você tenta fazer o bem, porque a única pessoa que tem que saber e sabe a sua verdadeira intenção é Deus. Porque aqui, no plano físico, até quem tenta fazer o bem com boas intenções acaba sendo atacado, acaba sendo perseguido,
Assim como o próprio Jesus, né? Que só pregava o amor e acabou na cruz. Então, o Natal é um momento para a gente parar para refletir sobre um renascimento. É geralmente no Natal que a gente pede desculpa, é no Natal que a gente se resolve com as nossas amizades, que houve algum tipo de atrito, é no Natal e no Ano Novo que a gente às vezes larga de mão, briga sem sentido que lá atrás, pelo orgulho, nos fizeram nos afastar de alguém. É nesse momento de final de ano que a gente repensa muito a nossa vida para a gente criar um novo ciclo e um novo caminho. Esse texto aqui é muito útil para a gente pensar exatamente isso. Como é que a gente vai lidar com a vida daqui em diante? E se a gente vai voltar a ser uma pessoa boa, mesmo com a ingratidão do mundo? Porque eu entendo, muitas pessoas se revoltam. Poxa, é difícil. A gente fica tentando fazer o bem o tempo inteiro e às vezes o mundo é muito ingrato com a gente a ponto de a gente achar que nem vale a pena tentar ajudar o outro. Afinal, o outro nunca vai ficar satisfeito e ainda acaba falando mal da gente depois. Isso é o que eu ouço de muitas pessoas que estão cansadas de tentar serem bondosas. Mas eu sempre faço elas refletirem. Mas às vezes a gente foi bondoso para alguém que não queria a nossa bondade. E a gente insistiu em ser bondoso com essa pessoa exatamente pela nossa vaidade, pelo nosso ego. Quem realmente ficará feliz com a nossa bondade é quem precisa nos ouvir, que precisa nos ter, que precisa um dia encontrar a nossa caridade. Quem é egoísta, quem é ingrato, que continue sendo ingrato. Afinal, a própria vida dessa pessoa será sofrida exatamente pela postura que ela tem. E aí o texto continua. Deveis sempre ajudar os fracos, embora saibais de antemão que os que a quem fizerdes o bem não vô-lo agradecerão. Ficais certos de que, se aquele a quem prestai um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se com a sua gratidão o benefício vô-lo houvesse pago. Então, Deus sabe quais foram as suas intenções, quais foram os seus objetivos, e Deus sabe, enquanto que às vezes a pessoa é ingrata contigo, Deus será grato com você. Enquanto a pessoa às vezes talvez não aceite o que você tem a dar, Deus sabe que você tentou fazer o bem para ela. E de outras formas, Deus te devolve o que essa pessoa, de certa forma, te distratou e te fez querer não ser mais generoso. E aí continua. Se Deus permite, porque se Deus permite por vezes que sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em serdes bem. Então, de novo, quanto mais você insiste em ser uma boa pessoa, mesmo com o mundo tentando te fazer ser alguém horrível, mais Deus sabe que você está firmado no caminho certo. É que nem eu já contei aqui para vocês várias vezes que eu li um livro que o espírito dizia que era fácil ser bondoso, era fácil estar encarnado, que ele não entendia porque a gente errava tanto. E aí ele pediu outra encarnação, porque ele já se achava evoluído, para ver se aqui na Terra ele continuaria tendo a facilidade que ele acreditava ter. E ele depois escreveu no próprio livro que realmente estar aqui na Terra é muito complicado, que o choque biológico é muito complexo, que estar num corpo de carne que tem fome, que tem sede, que tem ego, que tem vaidade, é muito complexo. E que ter fé, ter certeza com todas as incertezas que a vida às vezes nos entrega é complicado. Imagine aí, às vezes você faz algo por meses, se dedica por meses e não vê resultado algum. Você pode ficar totalmente insatisfeito, você pode ficar revoltado. Eu me dediquei tanto, estudei tanto, fiz tanto, mas é que tá. Você fez para aprender, você fez para se tornar alguém melhor, você fez para evoluir ou você fez só pelo resultado? Você fez despretensiosamente ou só porque você queria algo em troca? E só porque esse algo em troca ainda não veio, significa que não virá nunca? Esses dias eu estava lendo um livro de Paulo Coelho chamado
As Valquírias. Eu li As Valquírias, eu li Brida e tô lendo O Alquimista, de Paulo Coelho. E no livro, Paulo fala que por muito tempo ele praticou, estudou espiritualidade, magia, enfim, sem acreditar em uma palavra do que ele estudava. Ele dizia que às vezes ele chamava e evocava espíritos, como dizia no livro, mas ele não acreditava nem um pouco que aquele espírito realmente existia. Para ele era só um fenômeno psicológico. Que ele praticava magias porque ele achava legal misturar ervas, ele achava legal fazer coisas na floresta, na lua cheia, etc. Mas que muitas das vezes ele não acreditava que aquilo realmente era real, que ele fazia porque gostava. Que ele via alguns resultados acontecendo, mas ele às vezes duvidava: será que esse resultado é pela magia que eu fiz? Ou é realmente porque eu sou o Paulo Coelho? E um dia ele teve um choque de realidade, onde ele viu realmente uma manifestação através da mediunidade dele, que provou a ele de que realmente tudo aquilo existia. E ele percebeu o quão ele foi vaidoso, o quanto ele foi orgulhoso, de achar que tudo que ele conseguia era simplesmente porque ele era ele. E de que tudo que ele fazia espiritualmente, magicamente, não era nada. E o livro faz ele refletir muito a vida dele, o quanto ele se achava poderoso, do quanto ele se achava independente, capaz, forte, do quanto ele queria que o universo se dobrasse a ele e entregasse a ele as coisas na velocidade que ele queria, na forma com que ele queria. E que isso tudo fez ele perceber o quanto ele estava sendo egoísta. Porque se o resultado não via no tempo dele, era porque não existia resultado algum. Se ele fez uma magia X e ele não viu resultado algum, é porque não teve efeito. E ele próprio falou no livro o quanto ele percebia às vezes que depois o resultado via realmente, e quando via um resultado que obviamente era resultado do que ele tinha feito, ele ainda assim não acreditava. Ele achava que não, ali foi porque ele deu uma sorte. Não era porque ele tinha feito antes um rito de prosperidade, um rito de amor, ou sei lá o que, como ele cita em Brida, como ele cita em As Valquírias. Ele acreditava sempre que era ele, por ser humano, pelo estudo dele, pela força dele, sem perceber que o espiritual estava junto. E ele foi e percebeu que realmente ele estava sendo vaidoso e orgulhoso de querer que o mundo funcionasse da forma e na velocidade dele. E foi quando ele parou de ter expectativas que as coisas realmente aconteceram da forma com que ele precisava. Então, de novo, veja o quanto nós somos ingratos com Deus e com a vida, de quantas coisas incríveis nós aprendemos, nos desenvolvemos e às vezes simplesmente pelas nossas questões mesmo mentais, nós acabamos não valorizando isso tudo. E aí o texto continua. E sabeis porventura se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Olha aqui, ó, exatamente o que eu estava falando, o texto continua. E você tem certeza se aquilo que você fez de bom não vai ter resultado? E você tem certeza que aquilo que você praticou não vai, sim, gerar fruto, só que não é fruto na velocidade que você quer? É aquela história que eu sempre falo aqui. Se você planta hoje um pé de manga, se amanhã você procurar manga nessa mudinha, você vai achar algum tipo de fruta? Não. Mas se você esperar uns 3, 4 anos, é capaz de você colher tanta manga que você não vai nem conseguir comer de tanta fruta que vai ter. Mas você, no seu orgulho, no seu ego de querer que tudo seja rápido, pode achar que não valeu de nada ter plantado aquele pé de manga. É que nem aquela história dos budistas, se eu não me engano, é com tâmaras, que conta que antigamente se plantava muito pé de tâmara lá nesses locais budistas, perto de templos e etc. E uma vez perguntaram ao mestre por que ele plantava tâmara, se tâmara geralmente demorava mais de 80 anos para dar frutos, e se ele não ia comer nenhum fruto daquele. E o mestre sempre respondia: eu não planto algo esperando o resultado. Eu não planto algo para que eu vá ter um mundo melhor. Eu penso em tudo que eu estou gerando de consequência. Se eu estou vivendo um mundo agora ruim, talvez seja porque pessoas lá atrás não plantaram tâmaras para mim.
Eu não serei aquele que deixarei as pessoas sem tâmaras para comer. A mesma coisa é a palmeira imperial. Palmeira imperial, se eu não me engano, demora, dependendo da palmeira, 100, às vezes 200 anos para dar flores. E às vezes só dá flor uma vez e depois não dá mais vez nenhuma. A maioria das pessoas que plantaram palmeiras imperiais nunca viram elas florescerem. Só porque eu não vou ver ela florescer significa que eu devo desistir de plantar? Que egoísmo é esse? Que vaidade é essa? Então, às vezes a gente fica muito obcecado pelo resultado, pela velocidade. Eu fiz agora, ali tá pronto. Eu fiz agora, já tem tudo aqui pra mim. E às vezes a gente esquece de que às vezes a gente está plantando não pela gente, mas pela nossa descendência, por quem virá depois de nós. Às vezes a gente não está precisando fazer aquilo ou aprender aquilo por nós, mas sim pelos nossos filhos, pelos nossos netos, por pessoas que talvez a gente nem sabe que um dia existirão. O Humilde de Jesus, por exemplo, é um centro espírita que, se eu não me engano, sou ruim com data, é de 1947. Absolutamente todas as pessoas que estavam no dia da fundação do Centro Espírita Os Humildes de Jesus estão mortas há muito tempo. E eu, hoje, aqui, em 2025, estou fazendo uma palestra para vocês, porque alguém, em 1947, plantou esse pé de, de kardecismo no mundo. Outro dia eu fiz uma palestra aqui num centro espírita de Salvador de 1937. Com certeza ninguém que estava lá na fundação imaginaria que em 2025 eu existiria ou que uma palestra ainda estaria acontecendo naquele centro. Mas minha geração e gerações futuras irão colher os resultados do que eu estou fazendo hoje e do que vocês estão fazendo hoje. Então, às vezes a gente tem uma visão muito imediatista da vida. Muito imediatista. A gente não tem noção alguma das proporções do mundo, da proporção das coisas. Não plante algo só pensando em quando você vai comer esse algo. Porque às vezes você está plantando algo que nem é para que você colha. Às vezes, o exemplo, as falas, os ensinamentos do que você está provendo ao mundo vai ser aquilo que vai mudar a vida de alguém que você nem sabe que existe. Talvez que nem exista ainda. Imaginem como não é a vida e como não são os seus mistérios. Se lá, há tantos anos atrás, alguém não tivesse pensado, vou fundar esse centro espírita, talvez hoje vocês não estivessem ouvindo essa palestra. Se Kardec não tivesse iniciado esse trabalho lá em 1880 e pouco, hoje aqui a gente não estaria reunido. Mas ele plantou e a gente está colhendo. E muitos ainda irão colher esses resultados. Imagine aí se todos esses que vieram antes de nós tivessem parados pelos ingratos. Na França queimaram o Livro dos Espíritos. Na Espanha também. Criticaram Kardec sem parar. Atacaram ele a vida inteira. Ele perdeu a profissão dele. Ele chegou a pensar que não teria mais o que ser feito na vida dele. E ele não desistiu. E hoje a gente está bebendo disso aqui. Quantos não sofreram lá atrás para que a gente estivesse aqui agora? Se eles tivessem parado pelas ingratidões da vida, quem seríamos nós? Quem seríamos nós? Se não fossem essas reflexões, a gente não seria nada hoje. Então, não pare diante as ingratidões da vida. As ingratidões da vida estão aí exatamente para testar o quão você realmente é alguém decidido, determinado em ser quem você é.
Quanto mais dificuldade vier, maior é o sinal de que você tem que persistir no teu caminho, porque ninguém chuta cachorro morto, como diz a expressão. Sei que é uma expressão bem do cotidiano, mas é isso daí. Ninguém ataca alguém que não tem por que ser atacado. Sempre que alguém faz uma força contrária à sua, é porque essa pessoa tem algum tipo de interesse que a sua força pode acabar por atrapalhar. Então, insista. Se você está no caminho do bem, se você acredita que o que você faz é justo, se você acredita na nobreza dos seus ideais e da sua vontade, insista. Porque, como diz também aquele velho ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Insista, persista. E quanto mais ingratos aparecerem, mais generoso seja, mais beneficente seja, porque esse é o teu caminho. Entenda que é o obsessor que te deixa mais forte. É o obsessor te testando e vendo se você desiste de ser uma pessoa bondosa que te deixa mais forte. Seus guias, eles vão te dar sustento, eles vão te dar, sabe, acolhimento, eles vão te sustentar quando você estiver querendo cair, mas é o obsessor que quando você vence ele que te deixa mais forte. Eu já contei isso pra vocês algumas vezes, mas eu vou contar de novo. Lá, quando começou a existir esse centro espírita aqui, os Humildes de Jesus, um dos médiuns da casa, se eu não me engano chamava-se Amabélico, ele tinha um obsessor que não deixava ele em paz. Era um espírito de um inglês de outras encarnações que obsidiava ele e não deixava ele trabalhar, não deixava ele querer se desenvolver e atrapalhava a vida dele sem parar. O nome desse espírito obsessor era William. O tempo foi passando, de tanto esse amabélico insistir, esse espírito continuou incorporando, incorporando, e um dia ele disse que iria deixar de perseguir amabélico e queria começar a tentar ajudar na casa. Queria tentar começar a ser um bom espírito e iria começar a ajudar nos trabalhos. E contam os guias da casa que esse espírito ele foi se desenvolvendo, estudando, trabalhando, desenvolvendo, estudando, trabalhando, a ponto de que lá para perto do final da vida de Amabélico, William já tinha se tornado o diretor espiritual dessa casa. E até hoje, o irmão William é o diretor espiritual do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. Então, se Amabélico tivesse desistido, quem seria William hoje? E quem seria Amabélico hoje? Afinal, ele evoluiu também insistindo em se tornar alguém melhor. Então, de novo, não desistam pelos ingratos do caminho. Não desistam jamais de ser a sua melhor versão, porque tudo que aparece no teu caminho é para te lapidar. Como diz uma música lá de uma banda de rock and roll que eu gosto muito, a vida é como uma pedra de amolar. Afia-nos ou desgasta-nos de acordo com o tipo de metal com que somos forjados. O que essa frase quer dizer? O que as próprias palavras dela dizem. De acordo com como você lidar com a vida, ou ela vai te deixar mais afiado, mais forte e mais pronto para a batalha, ou você vai se entregar e vai ser cada vez mais corroído, dilacerado e enferrujado por ela. Seja aquele que, quando a vida te bater, se levanta e bate com ainda mais força e se torna ainda mais forte. Não deixe de ser a pessoa boa que muitos outros precisarão um dia, porque um ingrato te negou o caminho, te negou a retribuição que o seu ego, orgulhoso e vaidoso, precisava. Não vai dar tempo de terminar de ler o texto por causa do horário, mas esse texto é do Guia Protetor de Kardec, se eu não me engano. Não lembro ao certo se esse Guia Protetor era de Kardec, mas era de um dos médiums que estava fazendo as psicografias na época. Foi em Sens, lá na França, em 1862. Então é isso. Não deixem de plantar tamareiras e tâmaras só porque você não vai poder colher um dia. Pense no futuro, pense em deixar um mundo melhor para os outros
E pense também em como você se tornará alguém melhor com quanto mais bem você fizer. E aí você vai perceber e ter a certeza de que o sucesso é a única possibilidade.